Olá, sou Rodrigo Azevedo, advogado e editor do blog Licitante Vencedor, esse novo espaço que está trazendo para você todo o conteúdo que anteriormente era inserido no blog www.rodrigoazevedoadvocacia.com. Bem, a videoaula de hoje trata de um caso prático, de um caso realmente ocorrido em um processo licitatório promovido por um município do estado de Sergipe, mais precisamente o município de Umbaúba, estado de Sergipe, no processo licitatório de número 01/2015. O objetivo dessa videoaula não é, em hipótese alguma, adotar a conotação de denúncia, enfim, não tem nada a ver com denúncia, com denuncismo, mas é um caso que me chegou ao conhecimento e, tendo em vista o que eu enxergo como uma absoluta nulidade no processo licitatório, eu decidi trazer o caso aqui para o espaço, para o blog Licitante Vencedor, com dois objetivos. O primeiro, evitar que isso ocorra novamente e alertar aos advogados e aos licitantes que participam corriqueiramente de processos licitatórios quanto à irregularidade, à ilicitude, ao meu ver, à nulidade inequívoca do ato administrativo praticado pela comissão de licitação daquele município. O caso em questão é o seguinte: o processo de licitação foi adotado sob a modalidade de concorrência regulada na Lei 8.666 de 1993. Ao se dar a instauração da sessão pública para o recebimento dos envelopes contendo a documentação inerente à fase de habilitação e o envelope contendo a proposta comercial das licitantes interessadas no objeto que estava sendo licitado, compareceram 6 empresas, das quais 5 realizaram o credenciamento e uma sexta simplesmente remeteu os envelopes, entregou os envelopes correspondentes à fase de habilitação e à fase de preço, de disputa de preço. Portanto, essa sexta não se credenciou no certame. E dentre as 5 que realizaram o credenciamento, uma se ausentou do procedimento. Ela entregou os envelopes, se credenciou, mas o representante legal dessa 5ª empresa se ausentou da sessão pública, tendo em vista compromissos diversos, enfim, que não vem ao caso aqui abordar. Então, iniciada a sessão pública, de análise da documentação de habilitação, os 6 envelopes foram abertos e analisada a documentação das 6 licitantes, tendo em vista que nada impede um licitante de simplesmente remeter a sua documentação, remeter o seu envelope contendo a documentação de habilitação e o seu envelope inerente à proposta comercial. A licitante, para participar de um processo licitatório, não necessariamente precisa estar presente à sessão. Basta remeter a sua proposta, os seus documentos relativos à habilitação. Muito bem, abertos os envelopes, tendo em vista o adiantado da hora, a comissão de licitação decidiu por suspender a sessão pública de análise da documentação de habilitação e retomar o curso da sessão após o almoço, por volta das 14 horas. E assim fez. Às 14 horas, restabeleceu-se a sessão pública de análise da documentação de habilitação e, após a análise da documentação, a Comissão Permanente de Licitação daquele município entendeu que todas as licitantes se encontravam inabilitadas. E por entender que todas as licitantes se encontravam inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitação daquele município decidiu conceder o prazo de 8 dias para que todas as licitantes pudessem regularizar os seus documentos e, na próxima sessão, demonstrar a regularidade para contratar com a administração pública municipal. Até então, a Comissão Permanente de Licitação agiu corretamente, evidentemente, se todas aquelas licitantes efetivamente se encontrassem com a documentação irregular. Bem, a videoaula de hoje não tem como fim entrar no mérito se as licitantes estavam ou não estavam inabilitadas, até porque, se elas se encontrassem inabilitadas, o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, até este momento, foi absolutamente correto. Mas ocorre que, a partir dessa decisão,
a Comissão Permanente de Licitação começou a cometer algumas falhas. A primeira falha foi não ter publicado essa decisão, entendendo todas as licitantes como inabilitadas e arbitrando o prazo de 8 dias, com base no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei de Licitações, junto à imprensa oficial, junto ao Diário Oficial da União, já que há recursos federais, junto ao Diário Oficial do Estado de Sergipe e junto a um jornal de grande circulação no município, na região. Então, vamos voltar aqui. 2 licitantes não se encontravam presentes ao certame. Uma remeteu apenas os documentos, outra se credenciou e se ausentou da sessão. Claro que há quem defenda que, ora, se uma empresa se credencia e se ausenta, ela está assumindo a responsabilidade de tomar conhecimento de todos os atos que foram praticados nessa sessão, dispensando a comissão de licitação a promover a publicação dessas decisões. Ocorre que essa conclusão ela não cabe no processo licitatório. A lei é clara ao impor a obrigação da administração pública em dar publicidade aos atos praticados. E como haviam 2 licitantes que não se encontravam na sessão, e principalmente em decorrência da necessidade ou da possibilidade de se interpor recurso dessa decisão proferida pela administração pública, evidentemente que há a necessidade da publicação dos atos praticados. E a gente vai ver por quê daqui a pouquinho. Muito bem. Iniciada essa fase de 8 dias, sem que fosse publicada essa decisão da Comissão Permanente de Licitação no Diário Oficial e sem que houvesse a divulgação da inabilitação e, em razão disso, a abertura do prazo para interposição de recurso, após os 8 dias, se fez presente na sessão de restabelecimento dessa análise de documentação apenas uma licitante. E aí, nesse momento, eu quero fazer aqui uma análise com vocês. Aos que entendem que a sessão estava apenas suspensa e que foi restabelecida 8 dias depois, e em razão disso não haveria necessidade de abertura de prazo recursal, eu quero lembrar a vocês que não é o caso. A Lei de Licitações não diz que em razão da constatação da inabilitação de todas as licitantes, poderá a comissão de licitação suspender a sessão e retomá-la 8 dias depois. Não é isso que está dito. O que está dito é, em sendo inabilitadas todas as licitantes, pode-se arbitrar 8 dias para a reanálise da documentação, concedendo um prazo de 8 dias para a correção dos documentos e reanálise da documentação. Então, isso nos leva a concluir que, apesar da lei não mencionar que a fase de licitação estaria suspensa, o mais coerente é que a comissão de licitação tenha concedido o prazo de 8 dias e, após esses 8 dias, ao proferir a decisão sobre a inabilitação das empresas A, B ou C, ela abriu o prazo para a interposição de recurso. Certo? Muito bem. Agora, o que foi que aconteceu no processo em questão? A comissão de licitação, na primeira sessão da fase de habilitação, ela declarou todas inabilitadas e definiu o prazo de 8 dias para que as licitantes retornassem ao processo licitatório e apresentassem a documentação escoimada de qualquer vício, de qualquer erro, de qualquer falha. Muito bem, feito isso, apenas uma licitante compareceu e a comissão de licitação
analisando essa documentação, entendeu que ela estava regular e declarou essa licitante como habilitada, e imediatamente após essa declaração de habilitação, a comissão de licitação abriu um envelope contendo a proposta de preço e declarou essa licitante como vencedora, até porque era a única no processo licitatório, e, por via de consequência, adjudicou o objeto licitado a essa licitante. Então nós temos uma concorrência pública onde não houve publicação do resultado da fase de habilitação, não houve abertura de prazo recursal da fase de habilitação e, imediatamente após a abertura do documento de habilitação, sem a abertura do prazo para recurso, a comissão de licitação abriu o envelope contendo a proposta de preço e declarou essa licitante, única presente no certame, como vencedora do objeto, como vencedora do processo concorrencial. Detalhe: por ser a única presente na nova sessão de habilitação, evidentemente que a comissão de licitação apenas abriu o envelope de preço dessa licitante. Até porque não poderia ser diferente, visto que as demais não compareceram àquela sessão, àquela nova sessão, para reanálise dos documentos de habilitação, e elas já se encontravam inabilitadas. Lembro a vocês que na primeira sessão essas licitantes foram inabilitadas. Nós não dissemos que a sessão foi suspensa para reanálise. Não, a inabilitação já havia sido declarada. Portanto, na fase de preço, que se deu imediatamente após a abertura do envelope de habilitação da única empresa presente na segunda sessão de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não poderia abrir o envelope de preços daquelas outras licitantes que já estavam inabilitadas. Então, a declaração dessa empresa como vencedora se deu porque foi a única presente e o único envelope de preço aberto. A gente não sabe se o preço dessa licitante foi o maior ou o menor dentre aqueles outros envelopes que permaneceram lacrados junto à Comissão Permanente de Licitação. Então nós temos aí algumas questões a serem analisadas. A primeira, falta de publicidade na decisão que inabilitou 6 licitantes disputando o processo licitatório. Segundo, não abertura de prazo para recurso na fase de habilitação e antes de iniciada a fase de preço. Terceiro, absoluta inexistência de concorrência entre os licitantes para o objeto licitado, vez que, por conta do proceder da administração pública, e não é possível afastar essa ideia, apenas uma licitante se fez presente na sessão na qual se deu a abertura do envelope de preço. Volto a lembrar, a comunicação que houve na sessão anterior foi para a abertura do envelope de habilitação. Ninguém sabia que a Comissão Permanente de Licitação iria, ao abrir aquele envelope de habilitação, sem conferir prazo de recurso, abrir imediatamente em seguida o envelope de preço. Então, não só não houve publicidade quanto à análise da documentação de habilitação, mas também não houve publicidade quanto à comunicação da sessão de abertura das propostas comerciais. Feito isso, nós voltamos aqui à primeira sessão. Então, como justificativa para não abertura de prazo recursal, a comissão de licitação, para piorar ainda mais a ilegalidade, a ilicitude, a nulidade de seu ato administrativo, como se isso ainda fosse possível, tornar esse ato ainda mais nulo, mas admitindo aqui uma gradação de nulidade, a comissão de licitação tornou ela ainda maior na hora que fundamentou sua decisão de não abertura de prazo recursal, sob o fato de que, naquela sessão pública de habilitação, não houve manifestação de interposição de recurso administrativo. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na primeira sessão em que se deu a inabilitação das 6 licitantes, que
apresentaram os envelopes, sendo, lembrando, 5 credenciadas, 5 licitantes credenciadas, todavia uma delas ausente, e uma sem representante legal na sessão, mas que efetivamente estava participando do processo, vez que remeteu seus envelopes de preço e de habilitação. Naquela sessão pública, a comissão de licitação declarou as 6 empresas inabilitadas e fez um registro na ata de que naquela sessão não houve manifestação de intenção de interposição de recurso. Em razão disso, estava agendada a nova sessão 8 dias após, com base no que dispõe o parágrafo 3º do artigo 48. Ora, a lei de licitações não dá à Comissão Permanente de Licitação a prerrogativa de afastar a fase recursal em razão de existência ou não de manifestação de recurso administrativo. A norma que prevê esta regra é a Lei 10.520 de 2002, que trata do pregão. E nós não estamos falando de uma renúncia ao direito de recorrer, de uma renúncia ao prazo recursal. Nós estamos falando, sob o ponto de vista da lei que regula o pregão, da decadência do direito de interpor recurso, se não manifestado no prazo definido no edital a intenção de recorrer contra as decisões da administração pública. E lembro, a lei do pregão prevê o recurso apenas após a Comissão Permanente de Licitação divulgar quem é a licitante vencedora do certame, ou seja, após o preço e após a análise da habilitação, porque a fase recursal no pregão é única. Já na lei 8.676, para cada fase, há, assim, a imposição de abertura de prazo de recurso. Não cabe à comissão de licitação questionar se há ou não há intenção de recorrer, ou, em razão da manifestação imediata da intenção de recorrer, ela simplesmente afastar a fase recursal. A fase recursal é ato necessário à validade do certame. E a lei 8.666 de 1993, em seu artigo 109, lá nos incisos e parágrafos, diz claramente que a fase recursal terá início após a comunicação da decisão de inabilitação ou da decisão que declara qualquer licitante como vencedora do certame. Então, voltando à sessão de habilitação, não houve a publicação, o que já é uma nulidade, porque há a necessidade de dar notoriedade ao ato administrativo praticado, sob pena de não se iniciar a fase recursal e, em razão do não início da fase recursal, não se poder prosseguir para a fase de preço, para a abertura do envelope de preço. Então, a nulidade em questão se dá pela não comunicação da decisão que inabilitou as 6 licitantes, e essa comunicação deve se dar através da imprensa oficial, tendo em vista que haviam 2 licitantes que não estavam presentes no ato e, portanto, não tomaram conhecimento da decisão. Segundo, a condição de início do prazo recursal fica dependente da comunicação da decisão que inabilitou as 6 licitantes. E enquanto não iniciada a fase recursal, não há como se proceder à próxima fase, que é a fase da disputa de preço. Terceiro, não iniciada a fase da disputa de preço, não há como o processo chegar ao final, ser concluído. É direito do licitante, garantido na Constituição Federal e na Lei 8.666 de 1993, a interposição de recurso. Então, por essas razões, eu entendo que o ato da administração pública praticado no processo licitatório sob a modalidade de concorrência de número 01/2015 é absolutamente nulo. E nulo será também o contrato administrativo que decorrer desse processo de licitação. Bem, eram essas as questões que eu tinha para trazer a vocês nesta videoaula de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, crítica ou sugestão, por favor, registra aqui embaixo.
esse espaço está disponível para você manifestar a sua opinião sobre o assunto. Se gostou, clica aqui no gostei. Se não gostou também, registra a tua opinião. Espero que você tenha gostado. Obrigado por sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.